Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que a gente tem abordado há muito tempo aqui, através de outros profissionais, outros estudiosos. Nós vamos falar sobre hoje a teosofia através dos tempos. Que bacana, né? Então nós vamos aproveitar hoje, nós temos uma entrevistada que está no local, digamos assim, ela vai me desmentir ou não, de onde nasceu a teosofia. A teosofia antes de Blavatsky, antes de uma série de coisas a gente conhecer. Vamos ver a própria etimologia da palavra, o que significa. E para isso eu estou aqui com a Érica Georgiades, bem greguinha mesmo, né? Apesar de ter nascido no Brasil, vive há mais de 2 décadas, voltou para a Grécia ali. E hoje nós vamos falar e esclarecer mais um pouquinho sobre essa grande escola que eu acho que é a teosofia. É uma base maravilhosa, se explica muita coisa e experienciamos hoje a ampliar um pouco mais esse conhecimento. Ô Érica, como é que você está? Olá, tudo bem? Olá, querido, como você está? Tudo bem? Maravilhosamente bem, melhor ainda me sentindo em casa. Eu estou vendo, estou com alguém da cidade que eu nasci, né? Isso é mais gostoso, né? Eu me sinto um pouquinho em casa. Agora é Kalispera ou Kalimera para você aí no Brasil? Aqui é Kalispera, para você é Kalinichta já. Kalinichta quase tchau, né? Kalinichta quase. Tchau, é quase tchau, né? Então, muito que bom ter você. Pelo convite, muito obrigada, muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço. Eu queria, antes da gente começar a conversar, Érica, eu quero saber como você se envolveu com a teosofia. É interessante isso, né? Porque as pessoas sempre têm uma razão, sempre têm uma busca particular para se envolver com alguma coisa. O que chamou o seu ser para você se envolver com a teosofia? Desde que eu era criança, eu tive várias experiências psíquicas, né? Opa. E essas experiências estão desde 5, 6 anos, 7 anos de idade. Isso tudo me levou a buscar, tentar encontrar respostas para essas experiências que eu tinha. E foi isso, basicamente, que me levou à teosofia. Que bacana. E você, a teosofia ajudou você a desenvolver e compreender essas experiências psíquicas que você tinha ou ainda tem? Em geral, a teosofia dá uma visão. Em geral, o sistema teosófico ele oferece uma cosmovisão que acomoda realmente todas as experiências psíquicas que a gente pode ter, espirituais, e a própria nossa posição no mundo e o processo de evolução, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, etc. E tal. Então, a teosofia, de maneira geral, o sistema teosófico, né, de Helena Petrovna Blavatsky, da Sociedade Teosófica, acomoda tudo isso de uma maneira muito interessante. E oferece várias respostas, claro, não conclusivas, porque sempre se estimula a busca pela verdade, né, através de nós mesmos, através de processos de autoconhecimento, etc. E tal. Hoje eu vi também na sinopse que você me mandou sobre o seu currículo, eu vi que você que você ainda estuda sobre religiões, né? E você é diretora de uma entidade de teosofia na Europa? Como é que é isso? Por favor, me explique, por favor. Eu tô fazendo um pré-doutorado na Universidade de Gales, focando em experiências religiosas. E aqui na Europa eu sou diretora da Escola Europeia de Teosofia. Então essas duas coisas são diferentes, né? Um é o trabalho acadêmico e outro está relacionado ao meu envolvimento no movimento teosófico, na sociedade teosófica, etc. E tal. Você milita, vamos chamar assim, na teosofia de uma forma holista, de uma mente aberta, né? Que é outra palavra grego, o holos, né? O holismo. Ou você tem uma linha de direcionamento? Porque nós vamos falar durante a nossa conversa das diversas fases da teologia, da teosofia, assim como as cisões que houve dentro dela, né? Mas que linha que você segue para a gente se posicionar teosoficamente, digamos assim? Olha, essa é uma pergunta assim bem interessante e ao mesmo tempo complexa de responder, né? Porque com certeza. Eu sou uma buscadora da verdade
Então, dentro desse processo, eu digo, se eu tiver que me acomodar em termos de posição filosófica, etc. e tal, eu me identifico com o mundo helênico, o mundo grego antigo, e Muito também bom. com o mundo pré-socrático, principalmente com vários filósofos pré-socráticos, numa linha mais filosófica, claro, que vai eventualmente no aspecto místico mesclar com a teosofia, do modo que conhecemos hoje. Mas de mente aberta também é importante. Claro que a gente sempre incentiva a buscar a verdade, com uma mente aberta, mas a mente aberta não é algo que a gente pode falar assim, olha, eu tenho a mente aberta. A mente aberta é uma virtude. Com certeza, com certeza. Então, fala nisso. Vamos começar, você tocou no assunto. Vamos começar da onde surgiu a teosofia. Até a palavra etimologia, theosofia. Gostaria que você explanasse para a gente como surgiu a teosofia. E estão falando no país de origem, né? Na Grécia, provavelmente. No mundo antigo, como você sabe, na antiguidade não existia a Grécia, né? A Grécia, como Grécia, ela veio existir quando eles se libertaram dos turcos no século XIX, em 1821, e então fundaram o país que conhecemos hoje como Grécia. Na antiguidade, o que identificava os gregos antigos era a língua grega, né? E eles estavam espalhados por várias regiões do Mediterrâneo. Então, nesse clima, e inclusive também no Egito, como você sabe, devido a Alexandre o Grande, em Alexandria, todo o sistema ptolomaico, é o sistema que surge com Alexandre o Grande e com os gregos, que se mudam então para o Egito e começa todo o sistema ptolomaico dele. Mas com relação ao início da teosofia, Blavatsky, por exemplo, no livreto dela, Chave para a Teosofia, diz que a palavra havia sido usada por um sacerdote do período ptolomaico, que é esse período onde os gregos dominam o Egito, né? Chamado Pot-Amun. E sim, ela disse que é Diógenes Laertius, ou Diógenes Laertius em português, ou se você, como que se pronuncia o nome dele em português? Diógenes Laércio, isso mesmo. Diógenes Laércio. Ela falou que ele havia mencionado sobre esse sacerdote egípcio, Pot-Amun. Eu li toda a obra do Diógenes Laertius e não encontrei nenhuma referência ao Pot-Amun. Porém, a Blavatsky, ela tira essa referência de um americano platonista, filósofo chamado Alexander Wilder. Então, ela pega essa referência dele para falar que a primeira vez que o termo teosofia foi usado foi por esse sacerdote chamado Pot-Amun. Mas, infelizmente, não existem referências históricas para respaldar isso, né? Que pena. Mas ela diz que o Amônio Sacas, basicamente, foi aquele filósofo que vivia também em Alexandria, né? A gente está falando sempre de Alexandria, que cunhou o termo teosofia. E que o termo teosofia data do terceiro século de nossa era e começou com Sacas e com os discípulos deles em Alexandria, Egito, onde eles tinham um sistema chamado teosófico eclético. Essa informação também não é muito acurada, né? Porque nós encontramos hoje que, na realidade, existem usos da palavra teosofia que antecedem o período de Amônio Sacas, né? Então, por exemplo, como num fragmento do grande erudito Apolodoro de Atenas, ele era um historiador grego, o qual era discípulo de Aristarco de Samotrácia.
O Aristarco de Samotrácia, da ilha de Samotrácia, vocês conhecem a ilha de Samotrácia, ele era o diretor da Biblioteca de Alexandrina, né? E ele era um gramático e filólogo. Então, a gente encontra, historicamente, a primeira vez que a palavra é usada em textos, que a gente encontra em textos antigos, é atribuída, então, ao Apolodoro de Atenas, esse discípulo de Aristarco de Samotrácia. Avançando no tempo, claro, a teosofia foi usada pelo pai da igreja, o Orígenes de Alexandria, né? Ele Sim. foi, basicamente, o Ammônio Saccas, dito que também foi um discípulo dele, estudou com ele, mas, porém, o Ammônio Saccas não escreveu absolutamente nada. O Ammônio Saccas já vive no século III, depois de Cristo, e essa referência que eu fiz sobre o Apolodoro de Atenas, etc., é 180 antes de Cristo. Então, você vê que tem uma diferença. E Muito é claro grande. que o termo é um termo grego, que é composto por duas palavras, theos e sofia. Theos significa Theos, Deus, Deus. e Sofia, sabedoria. Né? Então, a sabedoria de Deus é a tradução literal dessa palavra, que é composta por duas, é uma palavra composta grega. Mas tradicionalmente, no movimento teosófico hoje, é traduzida, ela é interpretada como sabedoria divina também. Sabedoria divina, tá. Mas nessa primeira teosofia, o objetivo era o quê? Qual era a fundamentação da teosofia desses que você acabou de citar, desses proto-gregos aí? Qual era a fundamentação desse tipo de estudo, a sabedoria de Deus, vamos dizer assim? Olha, isso é muito complexo, né? Porque nesses textos antigos que eu menciono, não está bem claro o modo com que eles empregavam o termo teosofia. Quando se falamos, por exemplo, de Apolodoro de Atenas, desse período antes de Cristo, a gente vai começar a entender um pouco mais do modo que os gregos antigos usavam o termo teosofia, já, por exemplo, com o Porfírio, o filósofo Porfírio, que é um neoplatonista, que era um discípulo de Plotino. Foi Porfírio, por exemplo, que compilou todo o trabalho de Plotino. A maioria dos escritos do neoplatonista Plotino foram perdidos. Né? Então, se tem muito pouco. Ele escreveu muitas obras, assim como muitos filósofos gregos antigos, que foram perdidas. Então, nessa compilação, por exemplo, que é a Eneada de Plotino, nós não encontramos a palavra teosofia, apesar da teosofia ser atribuída também a Plotino, que já é o lado mais místico daquela linha do platonismo. O neoplatonismo é um termo que foi cunhado no século XIX, enfim. O Plotino, ele se considerava platonista, ele não se considerava neoplatonista. Então, esse é um termo acadêmico, neoplatonismo, para essa divisão, né? Então, porém, o Porfírio, ele usa a palavra teosofia em uma obra dele. E aí, então, nós começamos a entender o sentido da teosofia para eles. Qual era? O Porfírio, por exemplo, ele usa o termo teosofia para se referir ao teósofo. Ele se refere ao teósofo como alguém que tenta controlar seus desejos e respeita todas as formas de vida, uma pessoa que abraça o vegetarianismo. Porfírio, ele escreveu um tratado sobre vegetarianismo muito importante naquele período, né? E uma pessoa que vive uma vida virtuosa, né? Uma pessoa que exerce a compaixão, o teósofo, uma pessoa que tenta manter as paixões, os desejos sob controle, e então ser impregnado por esse aspecto divino do ser humano. Então, a gente já encontra aqui um significado da teosofia que provavelmente é o mesmo que as pessoas anteriores, os filósofos anteriores, os historiadores que eu mencionei usavam.
sim. É interessante, e onde é que eles... esse conceito... Hoje nós temos uma série de leis, né, Érica, que uns dizem, vamos trazer mais para frente, assim, só para entender o que eu quero dizer. Aí Moisés subiu numa montanha, recebeu a tábua com os 10 mandamentos. Outros falam outras leis que foram passadas. No que eles criaram existia uma fonte, vamos dizer, naquele tempo no passado. Eu sei que é muito difícil buscar referências desse tipo, mas existia alguma fonte, por exemplo, como para ele determinar esses conceitos aí? O teósofo é aquele que se comporta dessa forma que você falou. Onde é que ele foi buscar esse tipo? Qual era a fundamentação dele? Não, a fundamentação é no próprio significado da palavra teosofia. Teosofia, tá. A sabedoria divina. Tá. Então, essa sabedoria divina implica que a pessoa vive também, o teósofo é uma pessoa que vai viver de uma forma que está em harmonia com aquilo que se imagina ser virtuoso e divino. Entende? Perfeito. Então, daí advém, então, essas ideias que, por exemplo, Porfírio atribui aos teósofos. E ele também diz que o teósofo é alguém que busca a iluminação espiritual. Ele não usa o termo espiritual, porque na antiguidade esse termo não existia, mas eu estou usando hoje para poder se comunicar. Sim. Né? A pessoa que busca a iluminação. Aí ele usa vários exemplos. O Porfírio, inclusive, ele usa o exemplo dos Shramanas, o que ele chamava de gimnosophistes. Você é grego, você entende o que significa gimnosophistes. São os sofistas nus. Desnudados, Desnudados, que eram parte já da tradição da Vedanta, já na Índia, etc. E tal. Então havia todo esse contato entre os filósofos antigos, gregos, e a Índia, como você sabe, e outras tradições. Então, vamos caminhando, né? Um pouquinho depois dele, então, como é que consegue caminhando a teosofia? Olha, no século VI, depois de Porfírio, por exemplo, que agora, assim, isso é uma coisa assim, que dá para 2, 3 palestras, né? Claro, eu entendo perfeitamente. Mas no século VI, por exemplo, a gente vai encontrar nos escritos místicos do pseudo Dionísio, o Areopagita, o qual era um cristão neoplatônico famoso. A gente vai encontrar, por exemplo, na obra dele, chamada Teologia Mística, ele usa a palavra teosofia, e ele usa como teosofia sendo interpretada como uma sabedoria divina inspirada por Deus, que não pode ser transmitida por palavras. Nesse sentido, então, com a Areopagita, a teosofia e o misticismo, eles se fundem, né? Porque a ideia daquele conhecimento, daquela experiência divina que é inefável, que não pode ser transmitida por palavras, né? Já indo mais adiante, existem várias referências. Existe um historiador chamado Brucker. Ele deu várias referências sobre quem ele considerava teosofistas, e ele era muito crítico à teosofia, porque ele era um filósofo, já aquela ideia do racionalismo, por volta de 1493, por volta do século XVII, no século XVIII já era uma coisa muito forte, né? Então, Brucker era o quê? Era o inglês, americano? Filósofo, alemão. Acho que alemão, né? Ok. E aí ele escreve, ele diz, por exemplo, que o Paracelso era um teosofista, porque ele estava usando e tentando entrar em contato e usando todos os tipos de conhecimento de artes secretas, místicas, misteriosas, que o processo racional não poderia explicar.
entendeu? A gente também encontra o Jacob Boehme, que é um filósofo, Sim, esse já é. o qual, após 7 dias de silêncio, por exemplo, ele entrou em êxtase e foi tocado pela visão intuitiva de Deus. Ele também usou o termo teosofia, da maneira mística como a Areopagita interpretava, que é um conhecimento inefável, que não pode ser transmitido por palavras, né? Aí tem vários outros teosofistas, de vários outros nomes, que eu não vou estar mencionando todos eles aqui, porque é uma lista muito grande, né? Sim. Mas para fechar essa etapa desse período, por exemplo, ele considerava, o Brucker, a própria sociedade rosacruciana como sendo compostas por teosofistas, e o conhecimento deles como sendo teosofia. Por quê? Eles afirmavam que haviam adquirido o dom de explicar, por exemplo, esses mistérios, esses segredos da natureza, ocultos, através de revelação divina. Então, você vê uma associação da ideia de que existe uma fonte divina espiritual, da qual algum tipo de conhecimento é adquirido. Então, existe a transmissão desse conhecimento. Sim. E, então, os teosofistas são inseridos dentro dessa categoria, a teosofia também. Como é que a gente pode... daqui a pouco nós vamos chegar no advento Blavatsky, que aí já fica muito mais claro, né? Porque nós já temos muito mais referências. Como é que esses seres todos que antecederam Blavatsky, como é que eles captavam isso? Essa mística, ela tinha alguma técnica, essa mística? Vamos falar, no tempo da Grécia, Delfos, a gente sabe o que acontecia, as pitonisas, né? Tinha os gases, elas entravam em êxtase, então existia uma forma mais ou menos explicada assim, para a gente poder entender como é que elas tinham as visões e tudo mais. Nessa questão teosófica, como é que eles captavam? Qual era o canal? Na antiguidade existiam várias técnicas. Existia o processo de incubação de sonhos, onde eles iam para locais sagrados e tentavam então ter contato com algo divino através de sonhos. Sim. Eles faziam isso até em grupos coletivos aqui na Grécia, né? Eles iam enfim, existiam no processo de oração, um processo de adoração aos deuses, com a teurgia de Amônio Sacas. A teurgia também era considerada um canal para que essa teosofia se expressasse, com experiências transcendentais, místicas. Até o próprio Sócrates, ele tinha experiências que são, por exemplo, o demônio socrático é um mistério muito grande, né? Tem vários acadêmicos que quando eu estava... Foi uma área que eu estudei bastante. Vários acadêmicos diziam que Sócrates sofria de esquizofrenia, porque ele se referia ao demônio, e ele não fazia absolutamente nada sem ter um sinal do demônio dele. Eles falam em português daimon, daimonion em português, para nos confundir com o demônio do cristianismo, né? Mas existiam várias técnicas na antiguidade, práticas que alguém poderia, até a própria prática da filosofia, que é ligada à Jnana Yoga, por exemplo, que é aquela coisa de se concentrar e de pensar profundamente, pode levar a pessoa a um outro estado de consciência, no qual a pessoa então vai ter essa realização ou esse contato com essa sua fonte divina, que é o que eles consideravam a teosofia. Eu faço essas perguntas porque tudo isso aí que os nossos antepassados conseguiam, isso aí está disponível até hoje. E se perdeu esse tipo de conexão, alguém pode dizer o que quiser. Deve ter alguns que fazem esse tipo de conexão, mas a maioria de nós, do ser humano, perdeu isso aqui que os nossos antepassados tinham de uma certa forma, uma certa contumácia em fazer isso. Eles faziam isso com uma facilidade, que nem você falou, se reuniam em grupos, mentalizavam, tinham as suas técnicas e inspirações, como você está falando, e isso se perdeu através do tempo, né?
não sei por qual razão. Bom, com relação ao mundo helênico, ao mundo grego, é importante ter em mente que é uma das tradições antigas que mais foi afetada pela advinda do cristianismo, você sabe, né? Então, É isso. muito pouca, infelizmente, muito pouco chegou aos dias de hoje, todas essas práticas que eles faziam na antiguidade. Você sabe que os mistérios antigos gregos, tudo que conhecemos, a maioria são especulações, porque não se sabe até hoje, sempre com uma certeza precisa de 99%, o que era ensinado dentro dos mistérios. Se sabe basicamente a estrutura, etc. Porque durante a advinda do cristianismo mataram os hierofantes, a igreja assassinou os hierofantes, e com eles, então, foi o segredo desse processo de iniciação que eles tinham na antiguidade, que também era um canal para manifestação, ou era um dos canais principais, os mistérios de Eleusis, os mistérios da Cavíria, de Samotraque, todos esses mistérios antigos gregos, né, eles também eram canais para esse processo de despertar divino do ser humano. Mas eu acho que a lei um dia há de cobrar todas essas coisas que foram feitas em detrimento da busca da verdade, né? de nos afastar da verdade. Porque existe a lei, a causa e efeito, ação e reação, isso tudo certamente será cobrado um dia, né? Então vamos seguir adiante. Aí depois disso já entramos já no período do advento Helena Petrovna Blavatsky ou não? Sim, a gente tocou um pouco no mundo antigo, a gente falou um pouco da teosofia cristã e também da teosofia na Idade Média e na Renascença, e da teosofia chega então no século XIX com Madame Blavatsky e com o Coronel Walcott, quando eles então fundam uma organização chamada Sociedade Teosófica em Nova York, e depois transferem a sede para a Índia, né? Então a gente vê que o nome teosofia então é trazido à arena de novo, mas de uma maneira mais que é popularizado de certa forma, né? Através da Sociedade Teosófica. Érica, só me diz uma coisa, só quero um hiatozinho antes de Blavatsky. Como é que Blavatsky aparece no mundo? Como é que ela se faz conhecer? Como? Ela vem do nada? Como é que é isso? Nesse tempo, a teosofia ela é estudada sem uma direção, um pouquinho antes do advento de Blavatsky? Aparentemente, sempre existiu uma tradição que a gente pode usar esotérica, inclusive o termo esotérico é um termo grego, mas que foi no mundo ocidental, ele começou a ser usado a se relacionar ao esoterismo como organizações, como movimento, no século XIX também, né? Então existiam essas organizações, esses movimentos, essas tradições espirituais, nunca deixaram de existir. Então Madame Blavatsky vem no século XIX, ela onde começa a ocorrer uma mudança já social muito grande, onde o processo de atenção para o mundo acadêmico, etc., começa a se voltar de maneira muito forte, o racionalismo começa a ficar muito mais instalado na mentalidade do povo, as ideias, ela comenta, Blavatsky, no século XIX ela comenta, imagina, no século XIX, se falar de alma e do ser divino, e de que e de algo espiritual nos dias de hoje é algo tão raro como é muito raro. Você imagina ela falando isso já no século XIX, então você vê que já começa a haver um distanciamento, é claro, por causa do secularismo, da religião com
a política, etc., começa a haver e educação, a haver uma divisão ainda muito mais forte, onde começam a se considerar todas essas ideias são, então, irrelevantes, e que o importante, então, é dar atenção a coisas materiais, que são, etc. e tal. Então, dentro desse contexto, ela, então, conhece o Walcott, e eles, então, fundam a Sociedade Teosófica, né? É claro que ela era discípula ela diz ter sido discípula de um ser muito avançado, Sim. Mahatma, que é uma grande alma, e então tinha essa missão de tentar criar um redespertar espiritual, digamos assim, através do trabalho dela. E é interessante porque ela foi no começo, nesse começo de Blavatsky, ela foi muito combatida, né? Chegaram a chamá-la inclusive de uma charlatã. Ela sofreu uma... Você imagina uma mulher sozinha, Sim, viajando pelo mundo todo na era vitoriana, onde a tradição, a mulher tinha que estar com o marido. Hoje em dia, uma mulher como ela passa dificuldades e perigos viajando pelo mundo todo. Imagine na época dela. Então você vê uma mulher que era uma mulher muito avançada em termos de mentalidade, era uma mulher muito ousada, era uma mulher que tinha uma personalidade magnética muito forte, tinha uma visão de mundo. Imagine que ela levantava a voz contra preconceitos raciais, contra divisões sociais, e tudo isso. Ela defendia a ideia de união entre as diferentes religiões e tradições espirituais. Ela falava que existe uma essência divina que une a todas essas diferentes religiões, e que essa essência, então, aí a gente vem, é essa teosofia, entende? E que, ao olharmos para essas diferentes religiões e tradições, nós encontraremos pontos comuns, e esses pontos comuns são a teosofia. Então ela cria esse discurso, e ela foi comparada por acadêmicos com o pai do protestantismo, até com o Justiniano também. Então o Justiniano. Então você vê que ela tem sido comparada atualmente em estudos acadêmicos por escolares com grandes líderes religiosos. E isso é muito interessante, porque o trabalho que ela fez teve um impacto muito grande, ainda ainda tem, exatamente. E aí ela foi acusada de charlatanismo, ela sofreu muito. Depois houve uma revisão desse relatório acusando ela de charlatanismo em 1981, que era o Hodgson Report, que é o relatório Hodgson. E aí essa revisão desse relatório foi, então, dito que o relatório era muito preconceituoso contra a Madame Blavatsky, né? E que deve ser completamente ignorado, e que foi uma pena, porque a Sociedade Psíquica da Inglaterra perdeu a oportunidade de investigar uma das maiores ocultistas dos últimos tempos. A Blavatsky, ela foi agraciada, se eu estiver falando errado, você me desmente, por favor. Ela foi agraciada pelo Mahatma dela, né, com uma grande obra complexa demais. Já foi tema do meu programa também aqui, né? As Instâncias de Dzyan. Tá certo isso? Ela recebeu essa inspiração para escrever As Instâncias de Dzyan? Blavatsky diz que a fonte da doutrina secreta, porque as instâncias de Dzyan são a base da doutrina secreta, né? Exato. São advindas de um conhecimento oculto, de um conhecimento secreto, qual foi revelado só um pequeno, muito pouco, e isso foi feito com a orientação dos mestres dela. E ainda hoje, fala-se, eu vou aproveitar você que é da área da teosofia, fala-se que
houve uma busca e apreensão, vamos chamar termos de hoje, pelo livro das Instâncias de Dzian, que foram feitos 2 ou 3 exemplares de alguma coisa, e foram tomados, queimados, e teria sobrado um que estaria em algum lugar. Isso é real ou não? Olha, eu nunca ouvi falar disso, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Existe o David Regal, que é um acadêmico que reside nos Estados Unidos. Ele é um profundo conhecedor do sânscrito. Sim. E ele então tentou encontrar o livro original da onde as instâncias de Dzian foram compiladas. Sem sucesso. Ele tem alguns indícios, mas esse nunca foi encontrado. E Blavatsky diz na Doutrina Secreta que esse livro é um livro que faz parte de um tratado que está escrito através de um processo oculto, em folhas de palmas que não podem ser queimadas. Entendi, sim. Nem destruídas por fogo, por água, etc. e tal. Ela fala isso logo no proêmio ou na introdução da Doutrina Secreta. Então, esse comentário foi a primeira vez que eu escutei. Dizem que existiria, dizem, vai ver que a informação errada é a minha, né? Que foi salvo um único exemplar, porque, é claro, você sabe que hoje a verdade nos é negada e sempre foi negada por forças que a gente desconhece, existe um antagonismo, né? Sempre fazem questão de nos afastar da verdade. Então, houve uma grande, segundo eu soube, fonte, não sei, houve uma grande resistência sobre as instâncias de Dzian e teriam desaparecido com os exemplares que tinham sido escritos e teria sobrado um que ninguém sabe onde está, né? E me fala um pouquinho também de outra, para a gente aproveitar, o QT e instâncias de Dzian, são coisas distintas? O que é o QT? Olha, o QT agora, ele basicamente é importante primeiro entender o seguinte, que as instâncias de Dzian foram escritas em uma língua chamada Senzar. Senzar, sim. Senzar. E que essa língua Senzar, a Blavatsky disse que é uma língua oculta, composta por símbolos e hieróglifos mágicos. Então ela fala que existe uma tradição antiga e que existe uma série de iniciados na antiguidade que usam essa língua Senzar, e essa língua Senzar é uma língua que qualquer iniciado conhece, porque é composta por símbolos, ideogramas, etc. e tal. E o livro, as instâncias de Dzian foram escritas então com essa língua chamada Senzar. Então, mesmo que alguém, baseado na cosmovisão de Helena Petrovna Blavatsky, mesmo que alguém encontre esse tratado, o tratado que Blavatsky se refere, a pessoa não vai conseguir ler se não tiver o conhecimento dessa língua que ela fala que é uma língua sagrada, e que é a língua dos hierofantes. Você sabe que na Grécia Antiga os hierofantes eles usavam uma língua diferente do que nós conhecemos, que era uma língua, como é que é o termo em grego? Hierofática? Não. Qual que é o termo em grego, você lembra? Não me lembro. Você não se lembra? Não. Uma língua hierática. Hierática, sim. Estou aí, isso. Agora, o QT, basicamente, eles são um tratado tântrico tibetano que faz parte da tradição budista, né? Sim. Vai ter alguma coisa... Isso de acordo com Helena Petrovna Blavatsky. Sim. Que ela e os livros de Dzian, eles são volumes secretos que fazem parte dessa coleção chamada QT. Entendi, agora entendi. Eu sabia que tinha alguma ligação, só não sabia fazer essa ligação e você esclareceu agora. Agora sim, que ela cita muito essas fontes.
E depois, então, ela se juntou ao Olcott, né, e fundou a Sociedade Teosófica em Aidar, na Índia. Como é que foi isso? Não, ela funda a Sociedade Teosófica. Tá. Desculpa, alguém estava me chamando e eu perdi você. Tá. Ela funda a Sociedade Teosófica em 1875, 17 de novembro de 1875, em Nova York, com o Coronel Olcott, de outros. No número total foram 16 pessoas que fizeram parte do processo de fundação. E aí, depois de alguns anos, eles mudam a sede internacional para Adyar, em Índia, onde existe até hoje, no sul da Índia, em Madras, Chennai. Aí a Helena Blavatsky começa a escrever. A primeira obra de Blavatsky foi a Doutrina Secreta, né? Ou não? Foi a Isis Sem Véu. Isis Sem Véu, sim. A Isis Sem Véu foi publicada em 1877. Isis Sem Véu é um livro que, não digo que todo mundo, mas muitas pessoas conseguem ler e compreender o Isis Sem Véu, né? Até dentro, quem conhece um pouquinho de esoterismo, ele consegue se entender. Que é um livro que foca mais nas tradições ocidentais, por isso que é mais familiar para nós, ocidentais. Então, agora, quando chega a doutrina secreta, é uma coisa que eu considero ainda hoje, né, porque eu sou um leigo, eu não sou teósofo, digamos assim, não sou um estudante da teosofia, não tenho essa fundamentação para poder entender profundamente isso aí. Para mim é uma dificuldade muito grande eu ler a doutrina secreta, né? Entendo muitas coisas me fazem. Já tive aulas maravilhosas aqui com colegas da teosofia, né? Porque eles têm esse dom, né, de passar. Existe uma técnica para você, inclusive, estudar, né, a doutrina secreta, aí começa a facilitar. Mas por que foi feita? Existem muitos porquês, né? Por que Blavatsky escreveu dessa forma a doutrina secreta? É porque era para poucos, e por que ela não fez uma obra generalizada onde todo mundo pudesse ter acesso? Pode ser uma pergunta sem fundamento, mas... Olha, o problema na doutrina secreta é que ela usa muitos termos sânscritos, muitos termos da língua Pali. Esse é um dos problemas. A falta de familiaridade que nós temos com aquela língua, com essas línguas, né? O segundo problema é que, por exemplo, a Blavatsky começa falando algo, por exemplo, ela falando assim, o Platão disse isso e aquilo. Aí ela faz uma digressão de 10 páginas. Entende? Para voltar para o tema que ela estava falando antes. Verdade. Então, isso aí. É muito complicado, mas o objetivo dela justamente era criar essa ponte entre o Oriente e o Ocidente, e a doutrina secreta reflete isso de maneira muito forte. Então, por isso que você vê que existe uma grande mistura de tradições, várias tradições, com uma ênfase nas tradições orientais. E isso dificulta, então, todo o processo. Além disso, é um trabalho muito metafísico, porque, por exemplo, na primeira instância, ela começa explicando aquilo que não pode ser explicado. Porque não existe absolutamente nada para compreender o que existia quando o mundo não estava manifesto. Então, ela começa falando assim, por exemplo, o universo não era... A mente universal não era, aquilo não era, o outro não era, porque não podemos compreender qual que era a condição do universo antes de ser manifesto, porque não existe absolutamente nada como referência. Com nenhum ponto de referência. Então ela faz ela dá uma visão, então, de maneira negativa, fazendo perguntas, que é uma técnica mística também, que é essa teologia negativa, como é chamada, né? Quando se não pode explicar algo porque é inefável ou incompreendido, se explica em termos de negação.
não existia mente, então não existia isso, não existia aquilo. Então, muito interessante, mas requer uma familiaridade com todos os termos que ela usa, né? Blavatsky, ela tinha o seu Mahatma, né? E depois tinha outros Mahatmas, eu não sei, como é que é o nome do jornalista lá, que as cartas dos Mahatmas que eram escritas para quem? Como é que é o nome do jornalista? O Alfred Sinnett. O Sinnett, exatamente. Aquilo lá é muito bacana, maravilhoso aquele compêndio. Eu tenho os 2 livros, sempre que eu posso eu consulto, né? Porque é sensacional, tem muita fundamentação. E depois do advento Blavatsky, depois do falecimento dela, vou te fazer uma pergunta. A teosofia ficou órfã ou não? Porque ninguém deu sequência. Tivemos, como é que é o nome do outro, quem substituiu Blavatsky como presidente da Sociedade Teosófica, uma pessoa que foi muito combatida também. A Blavatsky nunca foi presidente da Sociedade Teosófica. Não, mas quem Annie até... Besant foi presidente. Annie Besant foi presidente. Sim, mas um homem que teve muito... O Judge. O Judge. Esse era deu sequência à escola, vamos dizer, de Blavatsky ou não? Ele era da linha de filosofia do pensamento de Blavatsky? Quando Blavatsky falece, existem então 2 discípulos de Blavatsky, que é Annie Besant e o Judge. Isso, Judge. Então, essa escola que ela havia fundado para esoteristas, para a escola que é uma escola esotérica. E então existe um conflito entre Annie Besant e Judge por razões sérias que não dá tempo de entrar em detalhes aqui. Sim. E ocorre então um primeiro esquisma da Sociedade Teosófica. O Judge vai da Sociedade Teosófica, vai e funda outra Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. E a Annie Besant se torna, então, a presidente, eventualmente ela se torna presidente mundial da Sociedade Teosófica original que Blavatsky havia fundado, mas com essa divisão, com esse esquisma, essa escola também existe tanto na Sociedade do Judge como na Sociedade Teosófica. Então, mas a Annie Besant e o Judge, eles tinham algum mentor? Ou ficaram... Como é que eles dizem? Por isso que eu digo, Blavatsky tinha os seus Mahatmas, tinha quem a orientasse, apesar do poder pessoal dela também. Esse é um tema muito delicado, Tora, agora que você está... Tora, desculpe. Tora, mas a gente usa agora o grego. Agora que você está tocando. Gente, Tora significa agora em grego, tá? Então, é muito complexo, porque, veja... Se cada pessoa fosse aparecer, falar, eu estou em contato com os Mahatmas, então, se está em contato, tem que oferecer provas. Blavatsky com certeza. Criam provas materiais com as cartas dele, etc. e tal. Então, existe assim aquela coisa que a Annie Besant, acredita-se que ela estava em contato também com eles. O Judge, eu não sei, realmente esse é um assunto assim muito, como é que eu posso falar? É um assunto que mais interno da Sociedade Teosófica, a gente não discute em público. Sim, então tá, tudo bem. Eu pessoalmente, né? Claro. Porque não se fala, não se ouve falar, por isso que foi a origem da minha primeira pergunta, que podemos falar de uma forma geral, né? Você imagina que é uma organização, todas as organizações têm os esotéricas têm o aspecto dela que não é público, né? Sim, não, sem dúvida. A parte interna nem quero saber, nem isso aí eu respeito todas as coisas internas. Mas eu pergunto assim, por exemplo, não se fala mais, desde que Blavatsky se foi, não se fala mais, por exemplo, desde que Cristo se foi, Cristo era o avatar do cristianismo. Depois de Cristo, o cristianismo continua aí e não existe mais um líder, vamos dizer assim. Fica a esperança de que Cristo volte. Blavatsky se foi, eu entendo, na qualidade de leigo,
que os Mahatmas pararam de se comunicar. Ou então não se fala mais. Ninguém diz assim, eu tenho comunicação com o Mahatma, com o Jalku, com não sei quem. Não tem. Então, por isso foi a razão da minha pergunta. Como é que ficou? Existem outras organizações, várias, que afirmam ter contato. Porém, entretanto, claro. eu sou muito cética com relação a essas outras organizações. E creio eu que, inclusive, os próprios Mahatmas, eles não queriam que o conhecimento deles se tornasse público. E se tornou público. Aquelas cartas, elas não eram para terem sido nunca publicadas. Foram publicadas. Mas não tinha uma determinação que só poderiam ser publicadas depois da morte do Sinnett? Não, eram cartas para o Sinnett. Então, eram cartas que não eram cartas para serem publicadas. Elas estão insertas dentro de um contexto histórico que a maioria das pessoas que leem não sabem. Então, tudo bem, é interessante, é inspirador, é bom que a gente tenha esse material. Mas Madame Blavatsky, várias vezes ela menciona, olha, até mencionar o nome dos Mahatmas é uma coisa que a gente não deve fazer. Então, principalmente discutir a existência desse público. Então, por exemplo, isso não é uma coisa assim, eu estou passando a cosmovisão. Então, não se pode dizer que a Sociedade Teosófica ela deixou de ser inspirada por eles, ou ela continua sendo inspirada por eles, porque isso é um conhecimento, isso é algo interno. Então, perfeito, você respondeu exatamente. Tudo que pode haver sobre qualquer coisa sobre isso é especulação. Exato, então deixou de ser. Faça parte do processo interno. Entendi, deixou de ser uma coisa exposta para ficar no seu reservado, que é onde deveria ser. Isso. E passa-se. Isso, perfeito, muito bem explicado. Então hoje a teosofia, vamos chamar de, para a gente falar, teosofia pós-Blavatsky. Como está a teosofia pós-Blavatsky, depois do advento? Annie Besant já foi embora, o outro também, como é que é? Jarrett, né? Como é que é o nome dele? Judge, isso. Judge também já foi embora. Depois deles aí, como é que ficou? Hoje a teosofia, resume-se, não é o termo certo. A teosofia baseia-se então nos estudos do legado de Blavatsky, das obras dela. Como é que é isso? Como é que é a teosofia de hoje, dos dias atuais? Bom, atualmente existem 3 interpretações de teosofia, ou 2, digamos assim, 2. Tá? Primeiro, que é essa sabedoria divina, espiritual, que ocorre quando a pessoa se ilumina, ou quando a pessoa experiencia esse contato com o divino, com sua alma superior espiritual. Então a teosofia se manifesta. E existe uma outra interpretação paralela a essa, que a teosofia também é um sistema, que é o sistema da Sociedade Teosófica, porque é um nome ligado à Sociedade Teosófica, porque se é uma sociedade teosófica, os escritos ligados, os ensinamentos ligados a essa sociedade são teosofia. Então você vê que existe a teosofia mística, essa ideia continua viva entre nós teosofistas, de que a teosofia, que é uma ideia grega antiga, é um processo de iluminação espiritual. Sim. E despertar espiritual, e também o outro lado, que a teosofia é um sistema ensinado, por exemplo, Madame Blavatsky e outros teosofistas, Besant, etc. e tal. Então a gente tem 2 tipos de teosofia hoje, atualmente. Uma que é o sistema, você fala, a teosofia são os 7 princípios, ou isso, aquilo, ensinamentos das raças, das cadeias planetárias, etc. e tal, das antigas civilizações, todo esse sistema. E aí tem outro lado que fala, não, a teosofia também é esse lado místico, esse despertar espiritual. Então existe essa coisa. Eu, pessoalmente, todas as 2 visões são válidas, porque como a Sociedade Teosófica é uma organização chamada teosófica, então é natural que se chame teosofia os ensinamentos ligados a essa organização. Então, em sua essência, podemos dizer assim, em sua essência, a teosofia continua a mesma. A mesma.
A Para mesma. os teósofos, os teosofistas atuais, em sua essência, a teosofia não mudou. A teosofia, para os teosofistas, continua o mesmo. É um processo de iluminação e despertar espiritual. E na sua visão, para a gente encerrar, assim, na sua visão, qual é o futuro? A teosofia apareceu, assim como outras escolas de iniciação, vamos chamar assim esse termo, para esclarecer o ser humano, as respostas de quem sou, de onde vim, para onde vou, essas questões todas. Nós estamos dentro desse calendário que nós conhecemos, que é totalmente errado, né? Que nós nem sabemos que época que nós estamos, né? Porque foi feito um calendário que não é real. Como é que você vê, como uma teósofa, digamos assim, que estágio que nós estamos? Nós andamos algumas etapas nessa escada da evolução ou não? Quando você fala nós, você fala de humanidade? É claro, generalizando. Eu acho que nós nos encontramos numa etapa muito perigosa, onde 60% das espécies animais que existem no nosso planeta foram extintas da década de 70 até hoje, veja bem. Da década de 70 até hoje, 60%, onde existe uma crise ecológica seríssima, onde existe um consumismo e um materialismo desenfreado, e não é de forma acidental. Então a teosofia vem, e a sociedade teosófica vem para falar, gente, olha, existe uma alma, existe um espírito, nós temos que respeitar a vida, nós temos que respeitar todas as formas de vida, porque tudo que existe é interdependente. Veja que muito do discurso que surge entre os ecologistas na década de 70, na década de 60, já era um discurso que a sociedade teosófica promovia desde o século XIX, de unidade, de como estamos interlaçados. Então, em termos de humanidade, creio eu que nós temos ainda um Golgotá pela frente para que podemos nos considerar como num processo um pouco mais avançado. E agora para a Érica, a pergunta particular. A que você atribui o nosso atraso? Porque nós deveríamos, historicamente, com tudo isso aí que nos foi disponibilizado pela sabedoria antiga, sabedoria iniciática das idades, a teosofia e outras grandes escolas, o que aconteceu, na sua opinião, para que nós estejamos ainda neste degrau que nós estamos aqui, que eu acredito que nós deveríamos estar bem adiante? Olha, existe uma ideia que é muito interessante, que é a ideia de que uma das coisas mais difíceis de se transformar é a natureza humana. Com certeza. Com certeza. Então, o maior problema é esse processo de transformação da natureza humana, entende? E é muito difícil. Então, a causa desse atraso, digamos assim, não é nada mais, nada menos do que a nossa própria natureza. E da ausência de um interesse genuíno em tentar realmente buscar algo mais do que aquilo que vemos ao nosso redor e de respeitar todos os seres e tudo que existe ao nosso redor. Entende? E você vê uma luz no fim do túnel ou não? Olha, vários cientistas, eles não veem luz no fim do túnel. Tem vários cientistas aparecendo falando que a humanidade pode desaparecer nos próximos 2, 3 séculos, se continuar nesse ritmo de produção e de exploração das fontes, resources naturais do planeta, dos animais, de toda a vida. Nós estamos realmente, é muito perigoso. Eu tenho esperança, eu acho que a esperança é a última que morre. Eu creio que algo vai ocorrer para que a raça humana continue existindo, né? Eu acho que a única alternativa que nós temos é uma mudança de consciência. O que vai promover essa mudança de consciência
Se vai ser o amor ou a dor, é escolha do ser humano, mas que vai precisar ter, vai precisar com certeza. Eu concordo com você. Então, Érica, muito obrigado pela sua disposição. Eu sei que você está cansada, nós temos a diferença de fuso horário. Que felicidade de falar com você. Estou sentindo a energia de Atenas aqui da minha terra natal, né? E espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade também para falarmos sobre algum outro tema ligado a essa grande escola esotérica que é a Escola Teosófica. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui com você. Eu desejo tudo de bom. E quando você vier para Atenas, então, temos um encontro marcado. Não tenha dúvida, maio do ano que vem. Tá bom. Tá ótimo, tá bom, querido. Bom descanso, uma boa noite para você. Obrigada, muito obrigada, boa noite. Tudo de bom, tchau. Gente, que bom, né? Falar com conhecimento, é muito bom a gente buscar o entendimento. A gente busca um pouquinho aqui, busca um pouquinho ali, tem a nossa autocrítica, busca a fonte de inspiração e nós vamos tentando transformar isso, arrumar um pouquinho mais de esperança de tudo isso aqui que nós falamos agora. Então, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.